E em 79, então, já na campanha salarial, houve uma grande greve que atingiu não só São Bernardo do Campo, Diadema, Santo André, São Caetano do Sul, um movimento que despertou a atenção de todo o Brasil e também a nível internacional. Quer dizer, a nível internacional, o movimento sindical começou a olhar para o Brasil com outros olhos, porque ali surgiu uma coisa nova, né? Que era um movimento de massa, com lideranças fortes, e isso já despertou essa tensão internacional e, ao mesmo tempo, já solidariedade. Os anos 80 foram anos muito ricos na história do movimento sindical brasileiro. Além da fundação da CUT, que foi um marco no movimento sindical, foi também um período de grandes mobilizações de massa, muitas greves, muita participação política, porque nós naquele período, além de termos as nossas lutas eminentemente sindicais, nós queríamos acabar com a ditadura, porque qualquer forma de ditadura atrapalha a organização sindical, dificulta a ação sindical e geralmente os sindicalistas são perseguidos em qualquer forma de governo autoritário. A Central Única dos Trabalhadores só é o que é porque existiu essa parceria com as centrais do mundo todo. Foram parceiros nossos. Contribuíram, inclusive, economicamente para que existisse uma central num período de ditadura no nosso país, que era fundamental você dar voz aos trabalhadores no regime ditatorial. Então a cooperação internacional sempre teve um papel muito importante, preponderante no nascimento da CUT e no próprio fortalecimento da CUT. No caso da Alemanha, em especial, a principal característica do início das nossas propostas de cooperação internacional era justamente na organização sindical, porque a Alemanha tinha e tem uma base de organização sindical muito próxima aos conceitos, aos princípios da CUT, de que nós tínhamos que nos organizar por ramo de atividade, que nós tínhamos que nos organizar com acordos coletivos nacionais, né, nacionalmente articulados. O contato com os alemães, principalmente a DGB, foi muito importante. Através deles nós tivemos contato com uma realidade diferente aqui no Brasil. Desde as nossas greves anteriores, de 82, daí em diante, nós começamos a ver que os trabalhadores aqui da BASF, da Bayer, da Hext e outras indústrias químicas alemãs, por exemplo, tinham uma situação muito diferente dos seus colegas na Alemanha, embora fazendo a mesma função daqui e lá. E o mesmo acontecia com os trabalhadores da Volkswagen, da Mercedes-Benz, né, que tinham um relacionamento, tinham uma situação aqui no Brasil muito diferente de lá. E é uma parceria que tem dado certo porque o movimento sindical brasileiro vai beber do movimento sindical europeu e também do movimento sindical alemão para se inspirar para as lutas sindicais no Brasil. A Alemanha era um caso muito emblemático para nós, porque se trabalhava, como até hoje se trabalha na Alemanha, com a junção, a fusão de vários setores, criando grandes confederações dentro da mesma central sindical alemã. E isso era muito próximo da nossa visão. Nós queríamos também ter uma grande confederação da indústria, uma grande confederação do comércio, serviços e sistema financeiro. Como parte do processo de democratização da sociedade alemã, eles introduziram um modelo de gestão, de cogestão nas empresas. Então, no Conselho de Administração, que é um órgão de grande importância nas empresas, tem uma representação dos trabalhadores e tem uma garantia também da representação dos trabalhadores nos locais de trabalho. Então nós fomos conhecer essa experiência e ela foi inspiradora para a CUT propor essa ideia de, não só posteriormente de ter representação nesses níveis, de ter simpatia por esse modelo de cogestão, mas também principalmente por esse modelo organizacional dos trabalhadores desde a base, desde o local de trabalho, desde o chão de fábrica. Essa novidade do novo sindicalismo, né, com essa visão democrática de organização a partir da base, era muito inspiradora, né, para o lado alemão. E para os brasileiros, que eu já escutei eles falando, era também inspirador, mas de outro lado, quer dizer, saía daqui de um contexto de um país bastante desigual, né, desigualdade social, de pobreza, de concentração de renda, e chegar, né, na Alemanha e ver a experiência de um estado de bem-estar social, onde as pessoas têm
acesso, né, uma série de garantias sociais, de proteção social, de direitos trabalhistas, onde os sindicatos têm um reconhecimento, né, para negociação, para organização, quer dizer, tem o direito, tem liberdade de organização, era também muito interessante. Foi um grande impacto para nós essa experiência, porque a gente era fechado aqui, a gente não tinha nenhuma vivência sindical internacional, né? Nós acabávamos de nascer ali como uma coisa brasileira. Então essa descoberta do sindicalismo internacional para nós foi uma coisa fantástica, porque ao mesmo tempo a gente se aprendeu muito, mas não copiou. A gente manteve, né, uma posição do que a gente achava que tinha que ter uma coisa própria, do que era interessante, sem deixar de ter uma visão crítica. Isso foi muito importante, porque balançou aqui a direção da empresa no Brasil. Porque ela tinha um contato muito severo com os trabalhadores, distanciado com os sindicatos, né? De repente ela é obrigada aqui a receber a delegação alemã, junto com os dirigentes sindicais, entrando dentro da empresa para visitar, para comentar, tudo, né? E aí a pressão foi aumentando aqui, né? Nós também contamos com a representatividade, com a solidariedade institucional dos sindicatos. Então, a IG Metal teve uma participação muito importante de apoiar esse movimento, né? De um apoio político à função da CUT, a DGB a mesma coisa. Nós éramos grupos de trabalhadores que surgiu dentro da fábrica e começou a fazer sindicalismo sem saber mesmo o que era sindicalismo. Porque durante a ditadura houve um rompimento da história do movimento sindical no Brasil. Eu acho que a cooperação mudou em acordo com as várias janelas de oportunidades. Na primeira fase da ditadura foi uma coisa bem sensível, foi tudo no manto da cooperação acadêmica. Teve, além dessa cooperação oficial com os institutos de pesquisa, também muito trabalho sensível das lideranças políticas que aumentaram a pressão ao governo brasileiro de voltar para rumos mais democráticos do país. Eu acho que até a diferença da língua é importante para que eles possam ver que a língua é só um detalhe, que os trabalhadores da Alemanha e os trabalhadores do Brasil vivem a mesma coisa, vivem as mesmas dificuldades e que lutam por conquista, que lutam por ideais muito parecidos. Mas o forte mesmo na cooperação sindical com a Alemanha, principalmente a partir dos anos 90, foi o trabalho conjunto junto às empresas multinacionais, principalmente as de capital alemão. A intensificação se deu quando nós criamos o Observatório Social, que gerou um interesse muito grande por parte dos sindicatos alemães, no sentido de trabalharem junto conosco nesse projeto. Nessa perspectiva, acho que tanto o Central DGB como o DGB Bildungswerk como Instituto de Formação tem uma larga história de cooperação com a CUT em Brasil. As políticas da CUT têm crescido basicamente a largo prazo com a solidariedade do DGB, e hoje em dia estamos numa outra fase da cooperação. É uma cooperação de respeito mútuo, tanto com a CUT como Central, como com o IOS, um dos institutos da CUT que estamos cooperando muito perto, e estamos continuando este processo.